10 coisas que não me contaram antes de escrever o meu primeiro livro, e a 10 é a mais importante. Continue aqui comigo se você quer descobrir técnicas para poder superar os bloqueios criativos e manter a sua inspiração em alta. Identificar estratégias para equilibrar a escrita com outras responsabilidades diárias, conhecer o processo de reescrita e edição para polir seu texto ao máximo e muito mais. Eu sou Vilto Reis, escritor de fantasia, roteirista de quadrinhos, esses são os meus 2 últimos lançamentos, e professor de escrita criativa. E seja bem-vindo a esse vídeo que é um esquenta para a nossa Rota do Escritor, nosso evento online que é totalmente grátis. E nesse evento eu vou te mostrar o caminho das pedras do início ao fim para você escrever e lançar o seu livro. Quer participar? É só clicar no primeiro link na descrição e confirmar a sua presença. E antes da gente entrar no assunto de hoje, eu tenho uma proposta que vai transformar a maneira como você escreve. E o melhor, sem custo algum. Tudo o que você precisa fazer é curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque fazendo isso você ganha acesso a um conteúdo semanal exclusivo que vai turbinar aí as suas habilidades de escrita. Posso contar com você? Maravilha, então. Agora prepare-se para o nosso vídeo de hoje. Por que... Número 1, tá? Número 1 das 10 coisas. Por que o lugar onde escrever é tão importante? Quando eu comecei a escrever o meu primeiro livro, né, eu não imaginava como o lugar ele poderia assim, me impactar tanto, poderia afetar tanto a minha criatividade e produtividade. Eu sempre pensei que desde que eu tivesse o meu notebook, o meu caderno, eu poderia escrever em qualquer lugar. E na verdade eu estava enganado, porque eu percebi que alguns lugares me inspiravam mais do que outros. Por exemplo, sentar em um café com um burburinho de conversas ao fundo e um delicioso cappuccino, vou aproveitar para dar um golinho aqui, me fazia sentir como se eu estivesse em um filme, pronto para escrever. Em contraste, tentar escrever na sala de estar, com a televisão ligada, certamente era uma receita para o desastre. E a cada 5 minutos eu me pegava mexendo no meu celular, assistindo alguma série, olhando alguma coisa, fuçando alguma outra coisa, e automaticamente a escrita não fluía. Então eu entendi a importância de criar um espaço dedicado à escrita. Não é que eu tivesse, sei lá, uma edícula no campo, nem nada desse tipo, como alguns escritores famosos, mas eu tinha no meu quarto um cantinho com uma mesa confortável, uma cadeira que não me deixasse com dor nas costas, depois de horas escrevendo, e alguns objetos que me inspiravam, né? Uma plantinha ali, uma imagem de paisagens tranquilas, e esse espaço se tornou o meu refúgio, onde as ideias fluíam mais livremente, porque eu associava aquele lugar ao ato de escrever. Mas a vida de escritor não é feita apenas de dias ensolarados e ideias que brotam ininterruptamente, tá? Tem momentos em que eu tive que adaptar o meu espaço de escrita ou encontrar novos locais por causa de viagens ou mudança na rotina. E eu aprendi a ser flexível, descobrindo que um parque pode ser tão inspirador quanto um cantinho em casa. E desde que eu leve meus fones de ouvido para algum lugar, para me isolar do mundo quando necessário, eu posso conseguir escrever. A chave está em encontrar um equilíbrio entre um ambiente que me inspire e a capacidade de manter a concentração independente das circunstâncias externas, né? E agora eu pergunto para você já notou como diferentes lugares afetam a sua capacidade de escrever? Você já encontrou aquele espaço que parece mágico para sua criatividade? Então me conta aqui nos comentários qual é esse lugar preferido que você tem para escrever e como ele influencia no processo criativo. Agora vamos para o próximo tópico. A segunda coisa é como definir uma rotina ajuda. Quando eu comecei na jornada de escrever o meu primeiro livro, eu meio que subestimava assim, esse poder da rotina, de uma escrita, né, para poder ter uma escrita bem definida. Eu achava que a inspiração ia vir naturalmente, em qualquer hora ou em qualquer lugar, mas logo eu percebi que contar apenas com a inspiração é tipo você ficar esperando chuva no deserto. Assim, pode até acontecer, mas é meio raro. E a verdade é que a disciplina e a criação de uma rotina de escrita se mostraram fundamentais para a minha produtividade e, consequentemente, para o progresso, né, para o crescimento, para a escrita do meu livro.
No início eu tentava escrever só quando eu sentia vontade, o que resultava em dias produtivos seguidos de uma sequência frustrante de dias improdutivos. Foi então que eu decidi experimentar diferentes horários para escrever, tentando identificar qual parte do dia eu era naturalmente mais produtivo. E para minha surpresa, eu descobri que as primeiras horas da manhã, logo depois do café, eram o meu pico de produtividade. Porque o mundo ainda estava mais devagar, mais quieto, e a minha mente estava mais fresca, descansada, e eu estava pronto para criar. Então isso foi uma revelação que foi muito importante para mim, que me ajudou depois a projetar a minha vida de forma a ter ali aqueles 50 minutos, aquela uma hora no máximo, todo dia de manhã para escrever. Mas claro que a vida é cheia de imprevistos e houve momentos em que manter essa rotina matinal se tornou impossível, né, devido a compromissos ou mudanças ou horários de trabalho que eu já tive. E aqui entra a importância da flexibilidade. Eu aprendi que ser rígido demais com a minha rotina de escrita pode ser tão prejudicial quanto não ter uma rotina. E eu comecei a me permitir ajustes, adaptando aí a minha programação de escrita às necessidades do dia, sem perder de vista o meu objetivo principal, que é escrever regularmente. Se por algum motivo eu perdesse a minha janela de escrita pela manhã, eu procurava um momento tranquilo à tarde ou à noite para poder compensar. E essa abordagem balanceada entre disciplina e flexibilidade me ajudou a manter a consistência sem me sentir sobrecarregado pela rigidez de uma rotina imutável. E bom, continua aqui comigo porque no próximo tópico eu vou explorar algo que todo escritor busca incansavelmente: a inspiração. De que forma, número 3, de que forma procurar estímulos criativos? Encontrar estímulos criativos pode ser um desafio tão grande quanto a própria escrita. E eu descobri que sair da minha zona de conforto não apenas alimenta a minha criatividade, mas também transforma a minha maneira de enxergar o mundo. Eu costumava ficar preso ali à minha escrivaninha, ficar esperando a inspiração, a vontade de escrever, e eu estava muito enganado. Um dia eu decidi mudar um pouco ali de áreas, de ambientes, e aí eu comecei a explorar novas experiências, desde, sei lá, sair para caminhar, por exemplo, até participar de workshops variados. Teve uma vez que eu fiz um curso de bonsai, por exemplo, né? Enfim, coisas diferentes, que nada tinham a ver com a escrita. E essas aventuras me apresentaram a novos cenários, a pessoas, porque eu ia ali, participava, conhecia outras pessoas, histórias, e isso ia injetando uma nova vida na minha escrita. Por exemplo, uma simples caminhada do parque me inspirou a criar uma cena de um encontro casual, que se tornou crucial para a trama do meu livro. E além disso, eu mergulhei em diferentes formas de arte, né? Assisti a filmes que normalmente eu não escolheria, ouvi gêneros musicais fora da minha playlist habitual, e assim eu fui agregando novas referências. Cada uma dessas experiências artísticas e de vida me ofereceu uma nova perspectiva, né? Me ajudando a quebrar barreiras criativas. Por exemplo, a música, com suas variadas melodias e, sei lá, infinitas possibilidades, dá pra gente dizer assim, me ensinou novas formas de expressar emoções. E isso deu resultado na escrita. O cinema, por exemplo, né, com seus visuais impactantes, suas narrativas, isso ampliou a minha compreensão sobre construção de história. E não menos importante, a natureza e a observação do mundo ao meu redor se tornaram fontes ricas de inspiração. A forma como a luz do sol se filtra através das folhas, ou como as pessoas interagem umas com as outras em um café, cada detalhe do cotidiano começou a se apresentar como uma oportunidade de inspiração. E eu aprendi a observar, não apenas a ver, né? Eu comecei a observar com mais atenção, a escutar, não apenas ouvir. E essa mudança de perspectiva foi crucial para poder enriquecer as minhas descrições e tornar as minhas histórias mais vívidas e mais relacionáveis com os leitores. E você? Como encontra seus estímulos criativos?
Conta para mim nos comentários enquanto eu te falo o número 4 da nossa lista, que é sua missão. Encontrar, anota aí, essa é a sua missão a partir de agora. Encontrar o seu método ou o seu jeito, tá? Porque descobrir o meu próprio método de escrita foi uma jornada tão pessoal quanto escrever o próprio livro. No começo eu lia sobre as rotinas e técnicas de autores, tentando replicá-las assim na esperança, sei lá, de descobrir um segredo, né, da produtividade, da criatividade limitada. E rapidamente eu percebi que nem tudo que funciona para um escritor funciona para mim. E essa foi uma lição valiosa. Então, eu comecei a experimentar com diferentes técnicas. Eu tentei, por exemplo, escrever pela manhã, depois à noite, definir metas de palavras, depois escrever sem metas. Enfim, fui testando várias coisas. Um programa para escrever. Depois, não, vou tentar escrever à mão. E cada experimento é uma peça do quebra-cabeça que me ajudando a entender melhor o meu próprio processo criativo. E foi nessa fase, bem da experimentação, que eu aprendi essa importância de você personalizar o processo criativo. E eu percebi que, para mim, por exemplo, escrever todos os dias no mesmo horário, por cerca de 1 hora, às vezes era mais eficaz do que eu ficar uma semana inteira sem olhar para a história e no sábado tentar escrever 6 horas, por exemplo. E eu descobri também que as metas diárias eram interessantes, mas elas não podiam ser muito inflexíveis. E a adaptação dessas técnicas ao meu estilo pessoal não foi uma traição às regras da escrita, mas um certo abraço ao meu autoconhecimento como escritor. Aceitar que não existe um único caminho para a escrita é algo libertador. Eu entendi que cada escritor tem o seu próprio processo, né? Moldado pelas experiências, pelo estilo de vida, pela personalidade. E isso não significa que as técnicas e conselhos de outros autores não sejam valiosos, mas sim que eles deveriam ser vistos como ferramentas que podem ser adaptadas e não regras rígidas a serem seguidas. Pronto para mergulhar na próxima etapa? Então, vamos entrar em como o dever de buscar referências pode enriquecer sua escrita sem perder a sua voz única. Número 5, o dever de buscar referências. Anota aí, se você tem uma missão, agora você tem um dever também. Desde que eu me aventurei no mundo da escrita, eu percebi rapidamente que a leitura ela tem que ser muito mais do que um passatempo. É uma ferramenta que é essencial para o seu aprendizado. Então, mergulhar em diferentes gêneros, em diferentes estilos, não apenas expandiu a minha compreensão literária, mas também moldou a minha própria voz de escritor. Porque cada livro que eu abria era como um curso intensivo sobre o que fazer. E, às vezes, o que não fazer ao contar uma história. Por exemplo, ler romances históricos. Se você quer saber como ler romances históricos, eu tenho um vídeo aqui, né, que eu vou tentar deixar aí no card para você assistir. Mas ao ler esse tipo de romance, eu aprendi sobre a importância da pesquisa, como os detalhes autênticos podem transportar o leitor para essa outra época, que é como se fosse um outro mundo, né? É outra realidade daqueles personagens. Os livros de fantasia me mostraram o poder da imaginação e como criar mundos inteiros a partir do zero. Enquanto isso, os thrillers ensinaram-me sobre o ritmo, como manter os leitores na ponta da cadeira, ávidos pela próxima página. A pesquisa temática também tornou-se uma parte crucial do meu processo de escrita, porque ao trabalhar em um novo livro, eu me aprofundo em estudos sobre o assunto. Seja ele relacionado a um período histórico específico, uma cultura diferente ou uma teoria científica. E essa imersão não apenas enriquece a minha escrita com detalhes, mas também me ajuda a entender melhor os meus personagens e os mundos que eles habitam. Além disso, a influência de outros autores tem sido inestimável. Então, observar como os meus escritores favoritos constroem as suas narrativas, desenvolvem seus personagens, tecem temas complexos em suas obras, foi tanto educativo quanto inspirador. E não se trata de imitar estilos, mas de aprender com a maestria deles, então encontrar a minha própria forma de expressão.
Agora eu te pergunto, quais autores ou livros influenciaram a sua forma de escrever? Existe algum gênero que você inicialmente não dava muita atenção, mas que acabou se revelando uma mina de ouro de aprendizado, de inspiração? Compartilhe aqui nos comentários, porque essa troca de experiências pode abrir nossos olhos para novas possibilidades, novas perspectivas. E falando em perspectivas, no próximo tópico a gente vai explorar a importância de ouvir e observar o mundo ao nosso redor. Você vai se surpreender com o quanto isso pode afetar a sua escrita. Mas antes, deixa eu te perguntar, você está gostando desse conteúdo até agora? Então faz um favor a si mesmo, clica no botão de like, se inscreve, ativa as notificações aqui do canal, porque toda semana a gente tem novidades imperdíveis para você turbinar a sua escrita, ok? Então vamos lá. Número 6. Ouvir os outros e prestar atenção ao redor. Quando eu comecei a levar a minha escrita a sério, eu percebi o quão valioso era ouvir os outros e prestar atenção ao mundo no meu redor. Até porque a gente é meio egoísta, assim, meio autocentrado, né? É bom sair um pouco de dentro da gente, tá? No início, eu meio que guardava as minhas ideias só pra mim, com medo do que as pessoas poderiam dizer. Mas com o tempo, eu aprendi que o feedback é uma ferramenta incrível para poder crescer. A primeira vez que eu compartilhei um conto com um amigo, é claro que eu fiquei super nervoso, mas as críticas construtivas que eu recebi foram, sei lá, como abrir uma janela num quarto abafado e escuro. Porque essas observações, que foram difíceis de aceitar no começo, elas, assim, aos poucos foram me fazendo ver que cada pedacinho daquele feedback me ajudou a entender onde eu podia melhorar. E isso, gente, faz muita diferença. Além disso, eu comecei a perceber que histórias estão por toda parte, nas conversas ouvidas por acaso num ônibus, nas interações observadas em um café, até mesmo nos momentos mais triviais do cotidiano. Cada pessoa que eu encontro pode ser inspiração para um personagem. Cuidado se você me encontra aí. Porque cada diálogo, um diálogo potencial em um capítulo, cada situação, tudo isso serve para potencializar um personagem. Certa vez, uma conversa que eu vi numa fila de supermercado se transformou na base para uma das cenas mais tensas de um conto que eu escrevi. Quem queria dizer isso? Então, a observação atenta, ela tem que se tornar parte da sua rotina como escritor. Eu comecei a andar, primeiro era um caderninho, né? Depois virou o Google Docs no celular, né? Com isso na mão, anotando tudo que me chamava atenção, fosse uma descrição de uma sensação, a forma como as folhas de árvore estavam espalhadas na calçada, até a maneira como as pessoas se abrigam quando começa a chover numa trovoada de verão, assim, numa tempestade de verão. Tudo pode ser material para uma história. E esses detalhes que muitos consideram banais são para mim ouro, assim, são matéria de escrita espetacular, porque eles dão vida e cor às minhas histórias, tornando elas mais reais, mais humanas. E agora prepare-se, porque no próximo tópico a gente vai mergulhar ainda mais fundo em algo que você precisa mentalizar, que é o número 7. O importante é não desanimar. É difícil, mas vale a pena. No começo, eu achava que escrever um livro seria, sei lá, uma sequência assim, ininterrupta de momentos de eureka, é isso, é inspiração. Não, gente. Não demorou muito para eu perceber que essa realidade é muito diferente. Então, a escrita, ela é um processo cheio de altos e baixos, e aceitar isso foi o primeiro passo para não desanimar diante dos desafios. Teve dias em que eu me sentei para escrever e as palavras simplesmente não vinham. Outras vezes, depois de horas de trabalho duro, eu lia o que eu tinha escrito e eu não gostava de nada. Foi nesses momentos que eu aprendi a importância da perseverança, de você continuar. Eu percebi que cada escritor tem os seus próprios obstáculos, e o que define a gente não é a facilidade com que as ideias vêm, mas a capacidade de você continuar escrevendo mesmo quando é difícil.
E olha, gente, que nesses anos eu dou aula de escrita desde 2017. Eu já conheci muita gente talentosa que poderia ser escritores, sabe, estabelecidos no mercado, que virassem best-sellers, mas eles desistiram no meio do caminho. E se eles tivessem continuado, onde será que eles estariam? E sabe o que mais? Assim, outra coisa também que eu aprendi, né? Eu aprendi a celebrar cada pequena conquista, seja terminar um capítulo complicado, encontrar a palavra perfeita para uma descrição, ou simplesmente conseguir manter a rotina de escrita por mais um dia. E essas pequenas vitórias são lembretes de que a gente está progredindo, mesmo que o passo seja lento. E celebrar essas pequenas vitórias me dá força para continuar, especialmente nos dias em que eu duvido de mim mesmo. Então, entender que a escrita é uma jornada de constante aprendizado e desenvolvimento me ajudou a manter o foco naquilo que realmente importa, que é a paixão por contar histórias. Sim, tem momentos de frustração e desânimo, mas também tem momentos incríveis de realização e de criatividade. E é isso que torna a escrita tão gratificante. E agora eu pergunto para você, como que você lida com os desafios da escrita? Tem alguma pequena conquista recente que você gostaria de compartilhar? Conta aqui nos comentários, beleza? E assim a gente vai fortalecendo aí essa corrente do bem aí da escrita. Número 8. A arte de reescrever e editar. E não faz essa cara. Tá? Vamos lá. Isso é muito importante. Quando eu terminei de escrever a primeira versão do meu livro, eu senti uma mistura de alívio e de euforia, né? Falei, pronto, agora é só revisar um pouquinho e vai estar pronto para publicar. E obviamente eu estava muito enganado. Tá? Logo eu descobri que a arte de reescrever e editar é tão crucial quanto a própria escrita. E a primeira versão é só o começo. É a fundação sobre o qual o verdadeiro trabalho começa. Então, entender a importância da revisão foi um processo, né? A cada leitura, eu encontrava trechos que precisavam ser melhorados, diálogos que soavam artificiais, ou descrições que não transmitiam o que eu realmente queria. E a reescrita se tornou uma etapa fundamental, um trabalho meticuloso de lapidação que transforma algo bruto, eu costumo chamar de maçaroca, porque é justamente isso, né? Um embrulhado de coisas, em uma história valiosa, límpida, né? Uma história transparente, que o leitor lê e só vê a história, não fica tropicando a cada frase. A parte mais desafiadora, no entanto, foi aprender a desapegar, porque é difícil cortar aquelas frases e parágrafos dos quais a gente se orgulha tanto. Mas com o tempo eu percebi que cada corte era necessário. Se algo não serve para a história, se não empurra a narrativa para frente ou não desenvolve os personagens, então precisa ir embora. Isso foi um exercício de humildade, de desapego, entender que o objetivo final é a qualidade da obra e não o quanto de mim está espalhado pelas páginas. Outro aspecto crucial foi a busca por um feedback qualificado. Depois de tanto tempo imerso, mergulhado naquele texto, é difícil a gente ver os defeitos e as potencialidades da obra. Por isso, contar com leitores beta e profissionais de edição é algo essencial. Eles oferecem uma perspectiva externa, apontando inconsistências, sugerindo melhorias e, às vezes, elogiando aspectos que eu mesmo não tinha percebido. E esse retorno é algo inestimável para o aprimoramento do texto. E agora prepare-se, tá? Porque no próximo ponto a gente vai mergulhar em como equilibrar a escrita com as responsabilidades da vida. Inclusive, se você não viu o meu vídeo sobre, né, como se manter motivado para escrever mesmo sem ganhar dinheiro com isso, vai estar aí no card as sugestões para você, beleza? Número 9, então. Equilibrar a escrita com outras responsabilidades. Encontrar o equilíbrio entre a escrita e essas outras responsabilidades é um dos nossos maiores desafios, com certeza. No início eu tentava encaixar a escrita entre o trabalho, os estudos e a vida pessoal, como se fosse apenas mais uma tarefa na minha lista.
Mas logo eu percebi que essa abordagem não funcionava, porque a escrita ela é uma parte fundamental de quem eu, sei lá, de quem eu quero ser, né? Talvez essa seja a definição. E eu precisava tratar essa minha paixão com o respeito que ela merece, transformando ela em uma realidade, para que ela não fique só no campo do um dia eu vou escrever um livro, um sonho. Então, a gestão do tempo tornou-se a minha maior aliada nesse processo. Eu comecei a planejar o meu dia com mais cuidado, reservando blocos de tempo específicos para a escrita, como eu faria com qualquer outro compromisso importante. E isso significava, às vezes, acordar 1 hora mais cedo ou usar parte do meu final de semana, porque o importante era garantir que todos os dias eu dedicasse um tempinho para alimentar a minha paixão pela escrita, mesmo que fosse apenas uma meia hora. Então, estabelecer prioridades também foi crucial. Tinha momentos em que a vida exigia mais de mim, seja no trabalho ou nos estudos, e eu precisava ser honesto sobre o que eu conseguia fazer. Eu aprendi a dizer não a alguns compromissos e a ser mais seletivo sobre como eu gastava o meu tempo livre. Isso não significava negligenciar as minhas responsabilidades, mas sim tomar decisões conscientes sobre o que era mais importante para mim em diferentes fases da minha vida. Manter a motivação em alta, especialmente nos períodos mais atarefados, exigiu um esforço consciente, porque eu me cercava de lembretes sobre por que escrever era importante para mim. Seja um post-it na borda do monitor com uma citação inspiradora, ou o wallpaper do meu celular com a capa do livro que eu estava trabalhando, esses pequenos lembretes visuais me ajudavam a manter a perspectiva e essa energia criativa fluindo, mesmo quando o tempo era tão escasso. E como é que você faz aí para equilibrar a escrita com suas outras responsabilidades na vida? Quais as estratégias que você encontrou para isso? Conta aqui pra gente nos comentários. Pode ser que a sua solução seja exatamente o que alguém precisa ouvir ou ler para poder resolver essa questão na vida. E agora chegamos ao número 10, que eu considero a mais importante desse vídeo. Como estudar pode te ajudar? Quando eu comecei a levar a escrita a sério, eu percebi rapidamente que havia muito mais para eu aprender do que apenas sentar e deixar as palavras fluírem. Então eu decidi me aprofundar e explorar formas de aprimorar a minha técnica e o meu entendimento sobre a arte da escrita. E isso fez toda a diferença. Primeiro, eu mergulhei no mundo dos cursos e oficinas de escrita. E participar desses encontros foi revelador. Eu não apenas aprendi técnicas novas e aprimorei as que eu já conhecia, mas eu também tive a oportunidade de trocar experiências com outros escritores. E essa troca de ideias essas críticas construtivas, diferentes pontos de vista, isso ampliou a minha percepção sobre a escrita. Foi como se um novo universo de possibilidades se abrissem para mim. Em seguida eu decidi explorar os manuais de escrita criativa. E eu confesso, aliás, deixa eu até falar isso para vocês, né? Essas duas prateleiras aqui, ó, são só de manuais de escrita criativa. E no começo eu achava que ia ser uma coisa meio entediante, meio distante, né? Muito teoria. Mas à medida que eu mergulhava nos conceitos, críticas e análises de grandes obras e de grandes autores, eu comecei a ver a escrita sob uma nova luz. Eu comecei a entender a fundo a escrita criativa. Isso me proporcionou novas ferramentas para construir narrativas mais ricas, personagens mais complexos. Foi como se de repente eu tivesse descoberto um mapa que me guiava por caminhos que antes eu não conhecia. Mas acima de tudo, eu abracei uma ideia de que a escrita é um aprendizado constante. Não existe um momento que eu vou dizer assim, não, agora eu não preciso aprender mais. E a cada novo projeto, a cada livro lido, a cada feedback recebido, eu percebo o quanto eu ainda tenho para aprender. E essa busca incessante pelo aprimoramento não é uma carga, mas sim uma fonte inesgotável de inspiração e de motivação. Afinal, cada descoberta é um passo a mais na evolução da minha escrita. E você, já investiu em cursos ou oficinas de escrita? E aí eu posso até te perguntar, né? Como é que o estudo dessa escrita criativa impactou na sua forma de escrever?
Conta pra gente aqui nos comentários as suas experiências com aprendizado contínuo e como isso tem influenciado na sua jornada literária, ok? Chegamos ao fim aí da nossa jornada por hoje, explorando 10 coisas que não me contaram, né? Que não contaram pra mim, antes de escrever o meu primeiro livro. Falamos aí sobre a importância do ambiente, como estabelecer uma rotina, a busca por estímulos, encontrar o seu método, a relevância de buscar referências, o ouvir e observar, a perseverança dos desafios, o processo de reescrever, como ele equilibrar a escrita com outras responsabilidades e, por fim, né, a importância do estudo contínuo para você poder se aprimorar. Parece muita coisa, e é mesmo, mas cada passo é fundamental aí na jornada de um escritor. Mas não pense que a nossa aventura termina nesse vídeo, porque no próximo vídeo a gente vai mergulhar no tema, né? Transforme cenas comuns em extraordinárias. A dica comprovada, onde a gente vai explorar como pequenos detalhes podem transformar as suas narrativas, tornando-as inesquecíveis. Se você não quer perder esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like maroto, aquela curtida nesse vídeo e ativar as notificações. E lembre-se que esse vídeo é apenas um aquecimento do nosso evento Rota do Escritor, que vai ser uma série especial de 3 lives que vai te guiar desde a concepção da ideia de um livro até a publicação do seu livro, qual que é o passo a passo, o que você tem que fazer. E para garantir o seu lugar nesse evento imperdível, totalmente gratuito, é só clicar no primeiro link aqui embaixo na descrição e se inscrever agora. Então, nos vemos aí no próximo vídeo, onde a gente vai continuar a desbravar o universo da escrita e da publicação. Até lá!